Welcome everyone. Bem-vindos, todos e todas. My name is Alexandre Santacreu. Meu nome é Alexandre Santa Cruz. Today's event. Eu sou o moderador do evento de hoje, mas para a abertura eu gostaria de apresentar o Dr. Dr. Kim, Of the secretário-geral International Transport Forum. do Fórum Internacional para o Mr. Kim, Transporte. the floor is yours for the opening. Dr. Kim, Thank you, você tem a Alex. palavra. Hello, Obrigado, Alex. ¿qué tal todo el Bom mundo? dia a todo mundo. Uh, every minute, one Cada person dies minuto, in a city uma traffic, pessoa and morre por um theoretically, acidente viário. over the next 60 Tecnicamente, isso quer minutes, dizer que 60 durante os people próximos will lose 60 their lives. minutos, 60 pessoas There is vão no perder time as to suas waste, vidas. and Não there is temos no tempo time para to waste. perder e não há As you tempo para know, desperdiçar. recently, the Como United vocês sabem Nations bem, adopted recentemente as Nações Unidas SDGs, adotaram about reducing novos traffic accidents. objetivos para So the 2030, Commission of que Transport é Reform reduzir as recently mortes proposed por a acidentes à metade. case O for último relatório da semana improving road passada safety. é chamado As the Melhores name suggests, Práticas para a the Segurança Viária. Commission's Como o message is nome important sugere, to reduce the number of road deaths. pretende que as Transport cidades trabalhem technologies such forte as para reduzir as ADAS mortes and por acidentes ADAS viários. will have a very positive impact. Vamos a ter um Our webinário, report eu acho, muito mentions a produtivo. network of road safety O agencies. relatório foi This network possível develops graças a uma rede an initiative de that agências successfully desenvolvida graças with a uma iniciativa chamada with funding from Ruas the FIA mais Seguras nas are very Cidades. thankful. In Estamos muito gratos por esse relatório. we have De forma geral, central government as our main temos context governos centrais for safer como roads o nosso is contexto exceptional. principal, Because it mas stands esse for programa é network excepcional e of cities. extraordinário porque The network interage com as integrates cidades. A rede, a esse nível 48 cities local, with a large community of over combina 48 cidades 300 different e individuals mais participate de in one 300 indivíduos network meeting. participam numa das reuniões globais organizadas até Several hoje. meetings this year, unfortunately, Não for some tivemos reason, reunião but esse ano, we have taken desafortunadamente, this devido à opportunity Covid, for knowledge exchange. mas vamos And aproveitar today we esse are very momento para eager to uncover exceptional intercambiar guests, informações. Temos all 4 focused on convidados the work of excepcionais hoje, reducing road todos deaths trabalhando worldwide. para eliminar as ameaças nas ruas. Nos We will próximos also hear from webinários, Buenos Aires, também vão ouvir falar sobre Fortaleza, Buenos Aires, New York City, Bogotá, and Fortaleza, Nova Rotterdam. York So stay e tuned, Roterdã. and I hope you will Então, enjoy this webinar. fiquem And with conectados, that, espero que let Alex desfrutem esse webinário. moderate our Vou session. agora passar Thank a you for your palavra attention. para Alex, o moderador dessa discussão. Thank Muito you. Thank obrigado you pela very sua much. atenção. Uh, Muito obrigado, Dr. Before we Kim. start, so Antes on de on this começar, map, it shows the location of podemos the ver esse 48 mapa, cities. And sinaliza a localização dessas 48 cidades. Hoje, to London. vamos So why London? nos focarmos numa delas, Londres. E por que Londres? É porque é uma cidade onde a visão zero By the mayor and by foi the state apoiada pelo administration. governador e a administração do transporte da cidade, mas também tem This o apoio alignment de between muitos agencies and partners agentes. did not happen Esses by accident. parceiros, sócios, And essa today rede we will não discuss aconteceu por acaso e hoje vamos what is descobrir o coordinate que foi necessário para criar e also coordenar we will uma see that aliança these desse 40 tipo. cities are Vamos possible ver também now to políticas muito have ambiciosas zero feeling que são possíveis agora and the vision. tendo So we o will zero start como with that. objetivo e missão. Vamos começar com isso I will daqui a start by pouco. introducing Vou the começar antes panelists. apresentando os Today palestrantes de we have hoje. Temos o Stuart Reed, privilégio who de is the ter director of Stuart Vision Reed, Zero, que é o diretor do London, programa Visão Zero da Victoria Agência de Lebrecht, VP Transporte de Campaigns Londres, and Victoria Lebrecht, Communications at Roadpeace, chefe de políticas, Mr. campanhas e Bruce McVean, comunicações da Assistant Roadpeace. Director Temos a of Bruce McVean, Transportation at the City of o London, subdiretor da and transporte da cidade de Londres, Andrew Metropolitan Cox, and que é o Transport detetive Policy Command of the superintendente Metropolitan de Police, ruas e transporte e o comando policiário and que Chairman trabalha com of the isso. Transport Obrigado a Policy. todos por estar conosco In hoje, terms of compartilhando process, we will start experiências. Antes de with participating in começarmos, this webinar. se vocês estão You participando can desse send webinário, vocês podem enviar questions as perguntas aos via the panelistas, Q&A não box em forma oral, provided mas by the através moderator. do compartimento Thank you para very much. perguntas e Hopefully respostas people will abaixo à direita. Vocês podem escrever em inglês, select and português ou translate the espanhol. questions for E the a panel. minha colega Rafaela vai selecionar e Stuart, traduzir as perguntas. hello Stuart, Director for Vision Zero at Transport London. Vamos a começar com Stuart, diretor da Visão Zero. A sua administração, seu governo, From 20 to 40.
quer eliminar as mortes por acidentes para 2030. É um objetivo muito ambicioso. E 2030 está muito para frente em comparação aos termos de governo das administrações. Então, queríamos saber quais ações você acredita que vão ter o maior impacto nesse sentido. Obrigado, Alex. This is important commitment, so it's a goal that clearly we can't meet. And Stuart, I'm afraid. Stuart, Desculpem, eu acho que não conseguimos ouvir Stuart corretamente. Por favor, tente se reconectar através do seu telefone ou outra conexão e vamos voltar com você mais para frente. Desculpas por isso, fizemos todos os testes se funcionava, mas agora não. Então, vamos passar agora para a senhorita Lebrecht. Você esteve envolvida em 2014 num acidente. Agora você faz campanha para segurança viária e procura mudar um sistema de transporte que falhou. Entendo, então, que você quer conquistar as mentes, os corações da população. O que você faz para isso? O que precisamos para mudar a mentalidade das pessoas? Muito obrigada por ter me aqui. Sim, eu tive um acidente horrível com um caminhão em 2014. Eu perdi a minha perna, estava indo para o trabalho, agora trabalho para a Road Peace, que é uma agência, uma organização sem fins de lucro, na beneficência que ajuda as pessoas que tiveram acidentes. Não estamos apenas em Londres, estamos no país inteiro e temos um grupo de apoio em Londres. Em termos das mudanças da opinião pública, acho que o principal para o transporte de Londres, uma coisa que fizeram muito bem foi se envolverem, se engajarem com agências, grupos de campanha, a comunidade, com as pessoas nas escolas, com as quais falam frequentemente, e têm reuniões para divulgar a missão Vision Zero. Então, é importante ter uma mensagem consistente em relações com a mídia. Londres fez isso muito bem. Eu acho que os jornalistas que comentam sobre as iniciativas de transporte de Londres fazem isso entendendo positivamente os princípios da Vision Zero. Isso foi muito bem feito, explicar os objetivos e os passos para cumprirmos os objetivos. Então, para mudar a opinião pública, eu acho que você tem que se envolver com muitos participantes, tem que ter muitos parceiros para que a Vision Zero tenha o corpo. Você tem que ter as vítimas envolvidas e Londres, eu acho que fez isso muito bem. Estão ouvindo as vítimas, temos sessões abertas onde as vítimas de acidentes em Londres podem se encontrar com funcionários da administração. Acho que ali temos uma grande diferença. Obrigado, Stuart. Aparentemente você voltou, podemos tentar. Eu voltei, consegue me ouvir agora? Sim, muito obrigado, Stuart. Estávamos falando das suas ambições, dos objetivos e das ações. Sim, vou falar disso, muito obrigado. Sobre os objetivos ambiciosos, temos também um objetivo que é um objetivo ético. Não é apenas um objetivo de política, é uma questão que temos que fazer todo o possível para entregar esse objetivo para Londres, para chegar a 2031, que parece estar muito longe no futuro. Então, temos objetivos temporários, iniciativa para 2022, onde eu quero reduzir as mortes por uma percentagem em comparação aos acidentes entre 2005 e 2009. Temos outros objetivos temporários para antes de 2030, e vamos continuar perseguindo esses objetivos. A questão-chave aqui é que adoptamos um sistema de vários enfoques para conseguir esses objetivos.
Temos 4 pilares que não criamos, mas achamos que era um marco muito interessante para trabalhar com isso. As cidades seguras, ruas seguras, tudo isso com aprendizagem pós-acidente. Victoria falou um pouco sobre isso, apoio às vítimas. Isso oferece um marco muito interessante, muito sólido para essa conversa. Nós estamos também engajados com esse marco. Tem que ser um enfoque de multi-agência, multi-organização. Também temos que considerar os movimentos sociais. Não pode ser um conjunto de políticas apenas. Tem que ser uma coisa que involucre o público geral. Muito obrigado. Ainda tenho alguns probleminhas com o som. Não consigo te ouvir bem, Stuart. Isso seria uma pena, mas de repente, saindo para a rua, você poderia ter uma cobertura melhor. Mas, por enquanto, eu vou expandir essa conversa, já que alguns de vocês não conhecem Londres e como se gestionam as ruas. Tem uma rede de ruas principais e tem 500 quilômetros de extensão, mas 95% das ruas de Londres são responsáveis de 33 autoridades locais independentes, e essas ruas não são as mais concorridas, não são as mais movimentadas, mas os 70% das mortes e acidentes graves ocorrem nessas ruas. E é por isso que temos o Sr. Bruce McVean hoje conosco para representar uma dessas 33 autoridades locais. Ele trabalha na Autoridade de Transporte na cidade de Londres e no Centro Histórico de Londres. Sr. McVean, bom dia. Qual é o papel da sua administração em relação ao programa Vision Zero e como se complementa com outras agências? Muito obrigado, Alex. Bom dia a todos e todas. Como você mencionou, somos a autoridade local responsável para a Square Mile, que é o distrito no centro de Londres e é responsável pela maioria das ruas dessa região. Não são sempre as mais movimentadas em termos de veículos e temos outros lugares da cidade. Nesse lugar temos muita gente caminhando, especialmente nos dias de trabalho. Temos muita gente que vem de fora da cidade para trabalhar no centro e muita gente caminha muito nessa região. Também temos umas ruas de nível 4 que também tem muita gente caminhando. Temos muita clareza que queremos fazer a cidade um lugar seguro para caminhar. Trabalhamos com o transporte de Londres muito proximamente para trabalhar nessas cidades, para também implementar as políticas, e temos a nossa própria estratégia de transporte alinhada com a estratégia geral da cidade de Londres. Estamos adotando as melhores práticas para aprender sobre os procedimentos. Como o Stuart mencionou, TfL adoptou o mesmo enfoque que nós adoptamos e as medidas são coisas que as pessoas podem esperar. Temos que trabalhar com essas áreas com um alto índice de acidentes e mortes ou acidentes com pessoas feridas de gravidade. Temos grandes projetos, temos que encontrar os pontos críticos na cidade e garantir que as pessoas se sintam seguras nas ruas. Também as entradas das ruas laterais têm que ser seguras para
que não tenhamos acidentes nesses cruzamentos. Temos um programa específico para isso, mas queremos nos focarmos nos pontos mais críticos. A velocidade é uma questão que também estamos avaliando, novos limites de velocidade. Temos mais ou menos 30 quilômetros por hora na velocidade em muitas partes da cidade. Agora são 20 milhas em grandes ruas. E queremos reduzir também em algumas ruas para 15 milhas por hora. Precisamos de permissão, autorização do governo central que vamos apresentar logo esse mês ou em outubro. Isso também vai reduzir a gravidade dos acidentes e também envia uma mensagem que essa é uma região onde os motoristas têm que ficar mais espertos. Queremos reduzir também o número de veículos nas nossas ruas para modificar os gráficos de engarrafamentos, para também reduzir os veículos que estão fazendo entregas e também para que os grandes veículos de entregas não estejam no momento mais movimentado da rua com muitos pedestres. E, finalmente, sobre comportamentos mais seguros, estamos com uma iniciativa única nesse sentido, que também tem uma força de Peace Roads, mas nós também temos uma nossa força nas ruas que é essencial para aplicar e implementar essas políticas. Isso foi implementado também na cidade, mas uma das coisas que nós fizemos recentemente, trabalhando com comportamentos mais seguros em relação às velocidades, condução perigosa, o que podemos fazer é fornecer fundos para que os agentes estejam mais tempo na rua trabalhando com o público. Não apenas fazendo cumprir a lei, mas também engajando as pessoas com esse compromisso de ter ruas mais seguras. Muito obrigado. Então, vocês têm uma sociedade com a polícia da cidade de Londres que vocês dão fundos para ele para que eles se dediquem mais esforços à rua. Bom, eles têm recursos para isso, o que que nós estamos fazendo é dedicar mais tempo para isso, ajudar a eles a dedicarem mais tempo especificamente para isso. Isso quer dizer que os agentes podem estar mais tempo disponíveis para esse tipo de ações durante as campanhas que fizemos com a presença dos agentes nas ruas. Você mencionou 15 milhas por hora como limite, que é aproximadamente 20 quilômetros por hora, que estão procurando autorização para implementar esse limite de velocidade. De onde veio essa ideia? Foi uma coisa que outros países fizeram que inspirou vocês? Acho que as áreas de 20 quilômetros por hora são muito comuns nas cidades na Europa. Então, claramente, isso é uma parte disso. Estamos procurando fazer isso não em todas as ruas da cidade, mas essa é parte da inspiração. E parte disso é reconhecer também que quando há muita gente caminhando e também muita gente pedalando, é uma coisa também muito importante. Reduzir a velocidade nesses contextos é muito importante para reduzir as colisões, os acidentes. Não trata-se tudo de cumprir com os objetivos da Vision Zero, mas é também tentar fazer com que as pessoas se sintam mais seguras. No momento, consideramos 10 milhas por hora, 15 quilômetros por hora, é muito pouco. Então, qualquer pessoa pedalando numa bicicleta estaria quebrando o limite permitido. Então, isso também tem seus próprios desafios. Estabelecemos, então, 20 quilômetros por hora. É muito ambicioso. É muito bom ouvir disso. Ouvimos também do Bruce que a cidade de Londres também adotou
20 quilômetros por hora em muitas ruas, mas outras autoridades adotaram essa iniciativa abarcadora. Então, para isso, eu quero falar com a Polícia Metropolitana de Londres. Senhor Cox, na maior parte das cidades do mundo, os recursos da polícia estão se vindo parecendo poucos. Isso também acontece em Londres, e se for assim, por quem explica por quê. Muito obrigado por estar aqui. Estou muito contente de compartilhar as nossas experiências desenvolvidas nos últimos anos trabalhando no comando de transporte desde 2017. Eu comecei com Vision Zero quando começou em 2019. A polícia é uma pequena parte da solução da segurança nas ruas. Temos que mudar a percepção do público. Então, tivemos um enfoque muito engajante nos últimos 2 anos. Trabalhamos com as redes sociais, a mídia, trabalhando com o governo, estabelecendo parcerias estratégicas, tentando engajar todos os agentes-chave, não apenas em Londres, mas também a nível nacional. E temos que reconhecer que não podemos implementar implementar a lei até não ter colisões. Temos que educar as pessoas e estamos ali, estamos tentando cumprir com a lei. Mas temos que fazer que seja socialmente inaceitável dirigir a uma velocidade superior. Muitas vezes as pessoas pensam que deveríamos estar trabalhando com crime, não com a segurança nas ruas. Muitas vezes as pessoas que não respeitam as regras viárias também quebram outras regras. Temos muitas pessoas que morrem em Londres, então temos muita cobertura na mídia sobre os assassinatos e outras formas de crime e morte, mas pouca cobertura na mídia sobre acidentes viários. Então, temos que fazer com que o público entenda perfeitamente o risco que eles têm de acidentes. E, em termos de implementação da lei, não podemos nos focarmos em todo mundo, em todas as partes, o tempo todo. Então, nós focamos nas ruas mais perigosas, nos motoristas mais perigosos. E temos uma pesquisa para identificar o problema mais inseguro, que é o excesso de velocidade. Uma vez que descobrimos que esse é o assunto mais perigoso, assim como é beber e dirigir, temos que definir responsavelmente a legitimidade para explicar para o nosso público o risco do excesso de velocidade, o risco para eles e para os outros, e robustamente implementar o controle de velocidade. E temos cada dia mais multas por excesso de velocidade. Na cidade de Londres também tivemos um enfoque de um limite de velocidade, e isso foi em reconhecimento dos movimentos com muitos pedestres. Temos muitas mais áreas de 20, 30 km por hora como limite. Então, essencialmente, o que nós fizemos identificar as ruas adequadas, os horários para estarmos presentes nessas ruas e fazer mais controle. Falar para o público que temos muitas multas por excesso de velocidade e explicar para o público qual é o impacto da velocidade e como podem contribuir para a solução de ruas mais seguras. Falando de mídia social, eu percebi que tem um enfoque Fatal Fall, um hashtag. São os quatro comportamentos mais perigosos. Sim, isso é excesso de velocidade, dirigir, usar o telefone quando dirige e não usar o cinto de segurança. Falamos ao nível nacional e ao nível de Londres. Sempre falamos do aspecto da velocidade e outras condições que fazem que o motorista seja mais perigoso no momento de dirigir. Eu gostaria de convidar as pessoas que estão ouvindo o webinário a fazer as perguntas para os palestrantes, utilizando
o bate-papo para perguntas e respostas embaixo à direita. Então, qual é o plano estratégico para Vision Zero? O foco é na segurança. Então, nos parece estranho para uma autoridade local se engajar com desenho de ruas local. Muitas vezes isso é um desenho de nível nacional. Então, como é que funciona? Espero que agora possa me ouvir. Sim. Eu estou bem do lado do router. Reconhecemos a segurança dos veículos tem que estar na cima das intervenções para conseguir acidente zero. Não está diretamente no nosso controle, mas temos alavancamento e temos a oportunidade de ajudar a fazer melhoras nas tecnologias que podem estar presentes nos veículos. Dois exemplos que estão no plano de ação da Vision Zero, parte do trabalho que fizemos com a Comissão Europeia e outros, para ter um padrão de segurança dos veículos que requer um certo padrão mensurável de tecnologia para que indique quão bem dirige o motorista, e temos um sistema de autorizações para que, a partir do ano que vem, os veículos que cumpram com esses requisitos possam entrar no centro de Londres, porque se não queremos atingir a Vision Zero, temos que atacar as causas do risco. Geralmente são os veículos com motor, não são os pedestres ou as bicicletas que são agentes de risco. Então, não deveríamos fazer esses veículos perigosos entrarem na nossa cidade. Estamos trabalhando com a Comissão Europeia e outros para que esse padrão de segurança esteja estabelecido. Temos também que ter um programa para a segurança dos autobuses, porque as operações de os ônibus em Londres estão comissionadas, então os ônibus que operam em Londres, todos são contratados pela Transport for London. Temos um padrão que vai incrementando o nível de segurança nos ônibus durante o tempo. Não vamos permitir nenhum ônibus que continue na frota se não tem uma adaptação inteligente à gestão da velocidade. Temos incluído outros fatores também. Temos alavancamento para o controle dos ônibus, temos alavancamento para outros líderes de políticas na cidade de Londres, e nós usamos as nossas influências onde é possível, com o governo nacional também e organizações internacionais como a União Europeia. E temos o grato apoio das decisões de regular e regulamentar certas questões a partir de 2022. Temos o apoio também de organizações transnacionais e vamos utilizar todas as nossas influências para ajudar a cumprir com a nossa visão. Agora nós conseguimos te ouvir bem. Vamos continuar com você, então, Stuart. Parece existir sinergias entre a agenda da Visão Zero de Londres e outras agendas da Londres. Então, Stuart, a pergunta é: qual é o tipo de tensões que você encontrou vinculando essas diferentes agendas? Bom, eu acho que o primeiro obstáculo foi compreender que o transporte ativo é um transporte saudável e que temos que nos afastarmos da ideia que os usuários das ruas são o problema, porque desde a perspectiva de saúde pública, os usuários das ruas vulneráveis são quem usa transporte ativo, caminhada ou bicicleta, são parte da solução, na verdade, porque eles não contaminam, têm traça de carbono negativa e
o que nós tentamos fazer com a estratégia de transporte do governador é que nossa agenda para a saúde pública e nossa agenda para transporte ativo e nossa agenda para a redução de acidentes são a mesma agenda. Então, esse foi o ponto para começar a trabalhar em conjunto e ver que eram compatíveis, e temos que nos afastarmos dessa ideia superficial que as pessoas que estão usando o transporte ativo têm mais risco, então deveríamos tomá-los como uma preocupação. Mas eu queria dizer também que o programa de Vision Zero e nossa ambição Vision Zero está longe de estar completa. Temos muito mais a fazer para vincular os serviços de saúde públicos na nossa agenda mais ampla. Há progresso que temos que fazer ainda para construir uma coalição de agências mais ampla para trabalhar na Vision Zero. Você acha que construir uma maior coalição de profissionais da saúde pública, você vai poder desbloquear novas ideias, novas ações? Você tem algum exemplo? Acredito que certamente há questões práticas, como muitas das pessoas aqui presentes sabem, que trabalham para as agências das cidades. Um dos desafios são os dados. Focar as intervenções. No Reino Unido, nós temos dados recolhidos pelo serviço da polícia quando há um acidente, que são muito importantes para nós. Também sabemos que há muitas questões que acontecem onde as pessoas não se apresentam para a polícia, mas eles vão para os serviços de saúde. Então, a polícia e o serviço de saúde poderiam trabalhar juntos para ter um melhor panorama do que está acontecendo realmente. E também sabemos que temos uma crise de inatividade e má saúde no Reino Unido. Então, o transporte ativo é uma das soluções, uma das curas para esse problema de saúde. Temos que começar a ver os serviços de saúde indicar atividade física, bicicleta e caminhada como uma resposta médica aos problemas de saúde. E podemos também oferecer uma interface, a capacitação para que as pessoas possam responder a esse requerimento médico, essa motivação dos doutores para se comportarem de uma forma que é melhor para a sua saúde, melhor para Londres e está alinhada com a nossa agenda. Esses são alguns exemplos. Fantástico. Espero que meu médico me indique andar de bicicleta. Então, a próxima pergunta. Vocês acham que a pandemia de Covid-19 vai fazer mais fácil para vocês entregarem a sua visão de segurança? A resposta honesta, eu acho que ainda não sabemos. No curto prazo, em Londres, nos ofereceu certamente um impulso para atuar mais rapidamente do que poderíamos ter feito um ano atrás, para incluir espaços para que as pessoas possam pedalar e caminhar, para dedicar espaço, tirando transporte automotor das ruas, devido à crise que a Covid trouxe para a cidade. Então, rapidamente, pudimos alterar as instalações para transporte ativo. E essa foi uma grande oportunidade poder reimaginar como poderia ser Londres com mais políticas mais progressivas e progressistas e com aplicações mais modernas do que nós queremos fazer. Isso foi muito positivo. Também temos um risco negativo, que é que no Reino Unido, uma das consequências da Covid foi que as pessoas querem manter a distância, por consequência, escolheram e nós
aconselhamos isso, principalmente no começo da pandemia, de se movimentarem menos no metrô de Londres e transporte público, os ônibus. Se uma proporção dessas pessoas escolhem mudar para modos que são de mais risco para Londres, como carros, isso poderia incrementar o risco. Então, estamos tentando introduzir esse programa chamado Streetwise para que as pessoas utilizem transporte ativo e estamos olhando para como podemos facilitar esse transporte ativo e facilitar que outras pessoas voltem para o transporte, para que não mudem por carros que apresentam um maior risco para todo mundo. Ainda é muito cedo para te oferecer uma resposta completa, mas vemos que há uma oportunidade para acelerar a nossa agenda e relocalização dos espaços nas ruas. Esse é um tipo de pergunta que eu gostaria de fazer para os outros membros do painel. Se vocês podem añadir, podem incrementar mais alguma coisa, Bruce, por favor. Obrigado, Alex. Eu concordo com o que o Stuart disse. Eu acho que algumas das oportunidades aqui são o que a resposta à Covid-19 fez. Isso foi que reduziu o uso de transporte. Quando há uma necessidade urgente, podemos mobilizar-nos e movimentar tudo muito rápido para fazer mudanças temporárias nas nossas ruas. Para sermos claros, tudo o que fizemos até agora é aproximadamente 10 quilômetros de ruas, onde alteramos e é temporário, pode se retirar amanhã se for necessário. Eu me pergunto se há uma oportunidade aqui, não sei qual é, mas a oportunidade seria para responder mais rapidamente em localizações onde sabemos que temos um alto número de colisões ou um risco muito alto. Mesmo se for temporário inicialmente, pode se transformar numa coisa permanente mais pela frente. Então, temos que repensar como vamos enfocar nossos projetos e como podemos acelerar esses projetos e responder a outros assuntos urgentes da Vision Zero e a redução do risco nas ruas. Em algumas ubicações, estamos colocando medidas para que seja mais fácil, mais seguro e mais confortável caminhar e andar de bicicleta e que se sinta mais seguros e confortáveis nas nossas ruas. Não sabemos se no curto ou médio prazo vão continuar com essas medidas, mas vão ajudar todo mundo a reimaginar o que as ruas poderiam ser. Então, isso também estará na mídia, então acho que poderíamos incrementar a consciência das pessoas e poderia ser um resultado positivo do que estamos vivendo com a Covid. Eu vejo que Andy pediu a palavra. Obrigado, Alex. Você perguntou se a Covid-19 teve um impacto. Então, em termos de segurança viária, Londres teve um momento durante a pandemia, a percepção do risco nas ruas mudou as pessoas. As pessoas viram durante a quarentena a velocidade dos carros, isso já chamou atenção. O redesenho da infraestrutura também forneceu oportunidades, mas a responsabilidade social, como as pessoas dirigem o uso da tecnologia como dashcam, os limitadores de velocidade, acho que é uma oportunidade acrescentada à pandemia, incrementou o fator da responsabilidade social do público e tivemos avanços nesse sentido.
Muito obrigado. Sim, eu gostaria de falar também que elevou o perfil da segurança viária na agenda. Tivemos, claro, também acidentes durante a quarentena, alguns muito sérios, mas foi muito incrível que tínhamos muito poucos veículos na rua, mas também tivemos acidentes durante esse período e gente morreu. Então, isso incrementou a visibilidade da segurança viária. Outras questões também, em termos de todas essas novas mudanças que estamos vendo, muita mais pessoa caminhando e pedalando. Eu sei disso, um amigo que trabalha no Conselho de Islington. Muitas pessoas que estão fazendo essas mudanças esperam que essas medidas temporárias estejam consultadas com o público e as pessoas para que podamos compreendê-las. Em lugar dos conselhos, ver essas mensagens que chegam e falar que isso não foi muito bom. As coisas se movimentaram muito rápido, mas espero que se considerem em relação ao impacto que tiveram. Muito obrigado. Lebrecht, senhora Lebrecht, vamos falar com você mais alguns minutos. O desafio com que você trabalha é reformar o sistema judiciário. Quais são as mudanças que você pretende? Há muitas coisas que estamos pedindo. Houve uma notícia muito importante nessa semana no Reino Unido, porque o ministro de Justiça, em 2017, apresentou mudanças nas sentenças. Então, agora não há condena para pessoas que perderam, que tiveram, pessoas como eu que tiveram um acidente horrível, mas graças a Deus não morreram, mas como não há um serviço, não querem outorgar a condena para motorista de alto risco para os culpados. Então, eles vão apresentar uma alteração nesse sentido. E outra questão tem a ver com o sistema de justiça, é que tudo começa com a pesquisa dos acidentes. Não há uma boa pesquisa de acidentes, não há fundos suficientes, ou é uma coisa que não é muito vista, ou muito visível. Então, muitas vezes os criminosos podem evadir essa pesquisa. Então, acho que temos que enfocar-nos na pesquisa de acidentes viários de outra maneira. Andy Cox e o seu trabalho fazem um trabalho muito importante com as fatalidades e as feridas que mudam vidas, porque muitas pessoas tiveram acidentes graves em Londres ano passado. É muita gente e não todo mundo está tendo o mesmo nível de pesquisa nos acidentes que sofreram. Eu acho que temos que começar com uma boa pesquisa boas ações para a pesquisa de acidentes. Aparentemente temos muitas perguntas, então eu vou passar a palavra para a Rafaela para ouvir as perguntas dos participantes. Sim, Alex, temos muitas perguntas. Obrigado a todos e todas por enviá-las. Há uma pergunta que eu acho que Stuart pode responder sobre a coordenação entre as diferentes autoridades, especialmente os conselhos ou as regiões da cidade. Muitas pessoas sugerem medidas para melhorar a coordenação, ou se vocês têm uma experiência de, por exemplo, um distrito que não estava empolgado para adoptar a Vision Zero, e como foi essa interação, se vocês conseguiram convencer esse distrito com sucesso. Então, são 33 distritos em Londres, e como o Alex disse, a autoridade também das ruas é 93%, responsável por 93% das ruas. Como vocês podem imaginar, há um amplo leque de responsabilidades em qualquer iniciativa, incluindo a Vision Zero. E essa é uma questão legítima, porque cada um desses distritos existe. A razão pela qual são 33 é porque representam diferentes geografias, populações,
estruturas urbanas diferentes também. Londres não é uma cidade, na verdade, são várias cidades, todas apilhadas num lugar pequeno. Então, os distritos têm que responder à estratégia do governador para o transporte. Essa é a primeira camada dentro dessa estrutura. O organismo de transporte de Londres oferece alguns fundos para a implementação dessa estratégia. Fizemos o melhor possível para oferecer uma explicação da Vision Zero, para oferecer os dados que os distritos precisam para ajudar as pesquisas das suas próprias situações e as estratégias próprias. E vimos também que não só a agência de transporte pode levar o crédito, muitos dos distritos também foram líderes. Então, a agência de transporte de Londres tem que ter humildade nesse sentido. Temos distritos como the City of London, que estão falando do limite de 20 km por hora, ou 25 km por hora. O que vimos é que o investimento de tempo e compromisso que vai requerer de anos, e alguns dos distritos alteraram suas posições para serem mais adaptáveis para questões que em 5 anos atrás seriam coisas muito radicais. Então, a questão que muda a sua opinião tem duas razões. Uma é a demonstração do que é possível, como qualquer ideia, a inovadores e pessoas que adoptam ela mais logo. Então, o melhor para um distrito é ver o que outros distritos fizeram, o que entregaram, o que pode ser imaginado. E a outra questão é que eu gostaria de refletir sobre um ponto que o Andy tocou, como mudou o comportamento do público, porque certamente em Londres, 95% dos acidentes que acontecem são resultado do comportamento de alguma pessoa, consciente ou inconscientemente, alguma pessoa fez alguma coisa que resultou num acidente. É muito raro ter uma questão técnica do veículo resultar num acidente. Então, todas são intervenções onde os sistemas de velocidade, a presença da polícia, tudo isso quer influenciar essas escolhas, esse comportamento. Então, acho que temos que contemplar Vision Zero não apenas como um conjunto de políticas, o desenho de ruas, intervenções na infraestrutura, mas como um movimento mais amplo. Por isso que é tão importante influenciar o público para termos uma coalição o mais ampla possível, para ouvir um amplo leque de vozes nessa discussão, pessoas que verão sua vida alterada por um acidente. Isso não vai mudar de um dia para o outro, vai levar tempo. Mas há uma demanda para uma cidade mais vivível, mais segura, mais justa, e vamos continuar incrementando as possibilidades que os distritos podem imaginar das possibilidades das ações e do que as pessoas querem, e involucrar todo mundo na cidade para avançar. É uma resposta muito ampla para uma pergunta muito específica, mas acho que temos que ver esses dois níveis. O nível das intervenções específicas nos distritos, como aprendem uns dos outros, e também a um nível mais amplo, uma mudança societária para reimaginar que ruas são possíveis. Muito obrigado, Stuart. Em relação a essa mudança cultural, podemos perguntar para a Vicky. Com frequência falamos de dados e números na segurança viária. Temos uma pergunta aqui para você. Como seu trabalho na Peace conseguiu uma mudança? Como conseguiu ver as pessoas afetadas por um acidente viário? E os números, como estão envolvidos? Bom, há alguns exemplos onde
o impacto humano, sempre falamos 4.000 pessoas com acidentes graves, milhares de pessoas mortas. Isso não penetra nas nossas mentes, realmente. Então, o que nós fazemos é apoiar as pessoas que estiveram envolvidas em acidentes, com apoio prático e emocional também. Muitas pessoas querem mudar o mundo para melhor e tentar que não aconteça para outras pessoas quando já aconteceu com eles. Então, temos um grupo de pessoas em Londres também, um grupo de pessoas que querem falar sobre o que aconteceu com elas e querem fazer mudanças no sistema. E eu acredito que o transporte de Londres e a polícia e as pessoas com as que trabalhamos têm reconhecido isso. Há muitos exemplos onde fizemos campanhas na mídia. E sabem, estamos falando sobre os padrões de Vision Zero, o esquema que eles construíram tentando tirar os veículos mais perigosos. Eu estive envolvida porque tem muito a ver com o que aconteceu comigo. Isso mostra um elemento humano. É o que Stuart estava falando sobre mudar a mensagem mais ampla. Temos que ter vozes de pessoas. Isso é muito importante. Temos vozes e rostos de pessoas. Muito obrigada. Andy, temos algumas perguntas para você também, muitas perguntas em relação ao cumprimento do limite de velocidade. Você tem alguma lição ou recomendação sobre como fazer que seja cumprido esse novo limite de velocidade e oferecer algum resultado positivo? Sim, acredito que sim. Em termos de legislação, tivemos brevemente uma consulta que está acontecendo sobre a severidade dos acidentes e sobre como podemos ter outros níveis de seriedade se o acidente é grave, mas é muito importante pensar que legislativamente podemos considerar o risco que a velocidade impõe antes de um acidente. Então, há muita conversa em Londres sobre quem tem uma faca na rua. Se alguém tem uma faca, tem opções muito graves na justiça. Uma pessoa condenada por dirigir a 160, 180 quilômetros por hora tiveram apenas uma proibição, não foram para a cadeia, não tiveram uma multa importante. Então, a legislação muitas vezes não considera o risco que dirigir a altas velocidades impõe. Acho que é muito importante, desde a perspectiva da legislação, estabelecer esse risco e a devastação que pode ocasionar uma pessoa antes de uma colisão. Desde a perspectiva o papel da polícia é nós aprendemos a nos focarmos nos motoristas mais perigosos, nas ruas mais perigosas e nos focarmos na velocidade. Já conhecemos as nossas ruas, temos que entender os nossos dados, trabalhar nos lugares onde tem mais acidentes. Conheçam onde acontecem essas velocidades. Também estabelecemos nossos recursos para trabalhar nas ruas mais perigosas e nos momentos mais perigosos. E já com esses dados, trabalhar com os motoristas e comunicar constantemente. Uma lição importante é comunicar resultados para ganhar a confiança do público, para que eles percebam que nós estamos fazendo de outra forma. O público pode realmente ser crítico, muitas vezes não reconhecem o risco que envolve, então trabalhar com eles e vincular esse tipo de motoristas perigosos vinculados com outro tipo de atividades criminosas. Muito obrigada. Temos algumas perguntas sobre colha de dados. É um trabalho também colaborativo entre diferentes autoridades. Stuart e Bruce já mencionaram isso. Como trabalha em Londres? E também uma pergunta vinculada a uma análise near miss.
Londres já está trabalhando com esse tipo de análise para identificar acidentes antes de que aconteçam. Como eu já disse, os dados e sua análise são críticos para a nossa estratégia. Com os dados, e obviamente há diferentes tipos de dados, os dados sobre acidentes, colisões que já aconteceram são recolhidas pela polícia, Andy e seus colegas, segundo uns padrões que são nacionais. Esses dados são recolhidos pela polícia, mas também trabalhamos com a polícia na análise desses dados para ver o que podemos perguntar para esses dados e identificar as tendências que estão surgindo, locações especialmente perigosas, para desenhar as respostas da polícia e podemos ter inteligência para ajudar a fazer essas escolhas, mas também, claro, a polícia também tem a sua recolha de inteligência que também entra aqui. E o que também estamos fazendo, agora começamos a construir um modelo de risco, porque uma das críticas de confiar unicamente nos acidentes como fonte de informação, que é um indicador que olha sempre para o passado, mas há também um componente de azar, há um componente que pode não ocorrer de novo. Então, estamos desenvolvendo um modelo para analisar o risco nas ruas de Londres, e isso contém muitos elementos de dados. Claro que os acidentes são parte disso, mas também população, usos da rua. Estamos tentando construir um modelo muito mais preditivo e estamos trabalhando com Near Miss Data, ou quase acidentes, dados de quase acidentes, para obter informação telemática para não ver apenas os acidentes, mas também velocidade, locações onde os motoristas devem colocar as luzes de perigo, mas essa é parte do elemento de desenvolvimento da Vision Zero, é tentar reconhecer não apenas onde as coisas aconteceram no passado, mas é onde podem acontecer para criar um mecanismo preventivo para voltar a um dos assuntos principais dessa conversa. Estamos falando de pessoas reais. Não devemos esperar a que existam acidentes e as pessoas estejam feridas para atuar. Temos que prevenir os acidentes. Não queremos que as pessoas sofram esse trauma ou essa perda. Porque poderíamos estar pela frente desses problemas. Lamentavelmente, acabou o nosso tempo. Vamos a finalizar aqui, mas todo mundo tem um dia muito ocupado. Eu queria agradecer muito os nossos panelistas e palestrantes por compartilhar as suas experiências nas cidades. Queria convidar mais uma vez ao nosso último relatório no sítio web. O título é Melhores Práticas para a Segurança Viária Urbana. Se vocês querem contactar conosco, vocês vão encontrar no nosso site os nossos dados de contato. Esperamos vê-los novamente semana próxima sobre velocidade segura nas cidades, com palestrantes de Fortaleza, Bogotá e Buenos Aires. Vamos falar de desenho de ruas, limites de velocidade e outras questões. Uma semana depois disso, vamos ter outro webinário vamos falar das predições. Vamos ouvir falar de Rotterdam e Nova York. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado e um bom dia para vocês todos. Obrigado.